O Pequeno Príncipe pode te ensinar a enxergar o mundo de uma nova forma. Será? Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje o nosso papo vai ser sobre O Pequeno Príncipe. E aí, como vocês já viram que tá vindo coisa boa por aí, já aproveita para deixar o dedo roxo de tanto dar like. Bom, O Pequeno Príncipe é um livro deliciosíssimo de ler. E é uma pena que algumas pessoas ainda acreditem que obras desse tipo aqui, que são aparentemente para criança, não tem lá tantas coisas assim para ensinar. Por outro lado, a gente entende porque a vida de adulto é uma correria mesmo, vai para trabalho, paga a conta, enfim. Só que o curioso é que é justamente em lugares como esse que a gente acaba encontrando os ensinamentos mais profundos e importantes para a nossa vida. Portanto, galera, eu decidi extrair 3 lições do Pequeno Príncipe. Aliás, é importante falar que esse livro é recheado de outros ensinamentos. Então, caso você queira que a gente fale mais sobre o livro, deixa aqui nos comentários, por favor, beleza? Ah, pessoal, outro aviso muito importante. Vai rolar spoiler aqui no vídeo. Então, caso você ainda não tenha lido o livro, já sabe, né? Então, como de praxe, vamos só dar aquela refrescada no cabeção, lembrando um pouquinho da narrativa. Pequeno Príncipe conta a história de um piloto de avião que, enquanto está sobrevoando o deserto do Saara, por conta de uma pane no motor, se vê obrigado a fazer um pouso forçado. E aí, enquanto ele está lá ocupado com o conserto do motor, ele acaba conhecendo o Pequeno Príncipe, que é um habitante de um outro planeta e que veio aqui para a Terra. E aí, ao longo do livro, a gente percebe que ambos desenvolvem uma amizade muito bonita, na qual o Pequeno Príncipe conta um pouco sobre a sua vida para o piloto e também ensina ao piloto sobre a vida. Então, galera, caso vocês tenham se interessado pela leitura do livro, eu vou deixar o link de compra dele aqui na descrição, falou? Sem mais delongas, agora vamos direto para o que interessa. Lição número 1. Você pode atribuir sentido aos acontecimentos da vida. Logo no início do livro, a gente descobre que quando o autor ainda era criança, ele fez um primeiro desenho de uma jiboia digerindo um elefante. Aí ele chegou todo empolgado para mostrar para os adultos, falando: rapaziada, dá só uma olhada nesse desenho irado que eu fiz. E aí os adultos falaram: não, peraí, cara. Isso aqui é um chapéu. Aí ele falou: não, gente, pelo amor de Deus, como é que vocês não estão vendo que isso aqui é uma jiboia digerindo um elefante? Só que os adultos seguiram sem entender nada. E aí ele, não satisfeito, voltou pro seu quarto, fez um segundo desenho, só que dessa vez mostrando a parte interna da jiboia. E aí ele voltou e falou: tá vendo só? Eu não falei que era uma jiboia digerindo elefante? Vocês estão vendo agora? E nesse momento ele diz que ele foi desencorajado pelos adultos de seguir o que poderia ter sido uma carreira muito promissora como pintor. E a grande mensagem aí é a gente perceber que, assim como o autor, a gente também pode atribuir valores às coisas da nossa vida que são diferentes do que a maioria das pessoas tem. E não tem problema nenhum nisso. Então, por exemplo, quando por alguma razão a nossa vida sai do eixo, na maioria das vezes a gente escolhe, mesmo que inconscientemente, enxergar aquela situação de forma negativa. E aí a gente já começa a pensar: cara, por que isso foi acontecer comigo agora? Como se a gente tivesse controle absoluto sobre todas as circunstâncias da vida. O que não é verdade. Entretanto, nós temos sim o poder de escolher como a gente vai enxergar aquela situação. Então, galera, não se esqueçam que vocês podem dizer que algum acontecimento da vida de vocês é uma jiboia digerindo um elefante, mesmo que todo mundo diga que é um chapéu, não tem problema. Pelo menos você escolheu um significado consciente para aquilo e que é só seu. Lição número 2. As coisas mais importantes são geralmente tão simples que a gente não percebe. Ao longo da leitura, a gente descobre que durante o período que o Pequeno Príncipe passou aqui na Terra, ele conheceu uma raposa e essa raposa ensinou muito sobre a vida para o Pequeno Príncipe, inclusive lhe segredando algo muito valioso. Ela disse o seguinte: eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E nesse momento o Pequeno Príncipe percebe, assim como nós, que as coisas que nos são mais caras estão tão próximas da gente que a gente não consegue perceber. Inclusive, um pouco depois no livro, o Pequeno Príncipe faz uma observação muito curiosa sobre nós, habitantes da Terra. Ele diz algo mais ou menos assim: cara, os homens são muito engraçados, né? Porque eles cultivam milhares de plantas, sendo que aquilo que eles procuram, eles podiam encontrar em uma só, se eles soubessem como enxergar direito. E isso nos faz refletir muito sobre a nossa própria vida, até porque, geralmente, a gente só dá valor
valor para alguma coisa quando a gente a perde. Isso é contraditório e curioso, né? Portanto, pessoal, tá mais do que na hora da gente seguir o conselho da raposa e começar a enxergar com o coração. Terceira e última lição, e essa, pessoal, então pega essa beterraba. Voltar para casa é o principal. Ao longo do livro, a gente entende que o Pequeno Príncipe veio de um planeta muito pequeno, no qual ele via o pôr do sol diversas vezes, cuidava da sua plantinha, cuidava de seus vulcões, só que ele tinha uma ânsia muito grande de explorar o universo. E, portanto, ele iniciou uma viagem visitando alguns planetas, conhecendo os habitantes desses planetas e o lado positivo e negativo de cada um deles. Até que ele chegou na Terra, onde ele ficou um período de 1 ano. E aí, ao fim de toda essa jornada, o Pequeno Príncipe se deu conta de uma coisa muito interessante, que é o fato de que as coisas mais maravilhosas, interessantes e belas da vida dele estavam lá no planeta dele e não em todos esses outros lugares onde ele procurou. E a grande lição é que, apesar da gente compartilhar essa ânsia e vontade de conhecer esse mundão todo, que nem o Pequeno Príncipe tinha, e a gente quer ter um carrão e uma conta bancária recheada, isso tudo é normal. Só que o legal é a gente perceber que a nossa melhor viagem vai ser sempre pra dentro, onde a gente pode se conhecer realmente. Diga-se de passagem, o maior tesouro que a gente pode ter não vai estar na nossa conta bancária, e sim dentro da gente. Ou seja, galera, viajem bastante, conheçam todo esse mundão que é maravilhoso, mas não se esqueçam que a maior aventura e que a viagem mais desafiadora e incrível vai ser sempre pra dentro. Pessoal, era basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Deixem aqui nos comentários, por favor, se as lições reverberaram, chegaram até vocês, se estão sendo úteis, se não, e se vocês têm sugestões de outras obras pra gente poder falar sobre também. É isso, galera. Um beijo pra vocês.